Boa noite, começamos o nosso programa de hoje. Basta crer, sempre com muita alegria, porque é um grande prazer estarmos aqui com você, não é? Então aproveita que começamos agora o nosso programa. Se você precisa de um pedido de oração, pode enviar para os nossos contatos. Temos aí o número do SOS, mais 351 21 1908 990, e temos também o WhatsApp, para você que de repente está fora de Portugal, pode enviar uma mensagem de texto ou até mesmo ligação pelo WhatsApp, mais 351 912 895 800. É só você entrar em contato conosco, escrever ou falar o seu pedido de oração que a nossa equipe vai anotar, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que além de revelar muitos segredos de Deus para a nossa vida, para que você que está em casa vença e tenha uma vida cheia de sucesso e vitória, ele também vai orar por todos os pedidos de oração. Por isso, não hesite, mande já uma mensagem, ligue para nós com o seu pedido que daqui a pouco o apóstolo vai orar. Também relembro que esses contatos você pode enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. Envie para nós também o seu testemunho, porque de certeza que vai, além de encorajar outras pessoas, vai ajudar muitas pessoas também. Pode encontrar a Igreja Maná mais próxima de você através desses contatos. A nossa equipe te ajudará a encontrar aí a Igreja Maná mais próxima para que você frequente a igreja, vá a uma reunião, vá às reuniões, não é? E encha o seu coração com a palavra de Deus. E falando em encher o coração com a palavra de Deus, vamos agora mesmo então ficar com o apóstolo Jorge Tadeu. Nós vamos falar de finanças porque nos dias que correm hoje, toda a gente está a precisar de fé para a área financeira. Eu hoje vou falar sobre o Deus que multiplicou o pão e o peixe e vou falar do Deus que faz grandes milagres. E eu tenho aqui um livro que diz acerca de finanças. E eu exorto você a estudar o livro, a ler o livro, e a ler muitas vezes, porque fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E neste livro eu ensino qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. A vontade de Deus é prosperidade, não é pobreza. Pobreza é do diabo. O diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, eu só posso pôr fé naquilo que Deus promete, não é? Naquilo que eu acho, não é? Então, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de livramentos. E isso Ele faz em todas as áreas da nossa vida, incluindo a área financeira. Neste livro eu não só ensino isso, ensino também que há um princípio de Deus, princípio financeiro, que consiste em entender que as nossas finanças são sementes. Quando Deus nos manda honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é para Deus nos tirar dinheiro, não é para ficarmos com menos dinheiro, não é nenhum pagamento que a gente faz, é uma semeadura, para que a gente possa ter uma colheita. Porque Jesus dizia, dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então é isso. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus bom. Neste livro também tenho a história de várias pessoas do Velho Testamento que foram mega abençoadas. Temos, por exemplo, aqui a história do Abraão. O Abraão morreu velho e farto de bons dias porque ele andava com Deus. Velho e farto de bons dias. Viveu montes e montes de anos e sempre mega abençoado. O Isaac viveu em tempo de crise e venceu.
Venceu a crise, mais ninguém venceu a crise, mas Deus deu vitória, né? E fez dele uma pessoa proeminente lá na terra dele. Jacó foi um homem que foi enganado pelo seu patrão montes de vezes, mas Deus lhe deu um segredo e com isso Jacó teve grande vitória. Temos, enfim, muitas outras histórias. E hoje vamos ver aqui a história de quando Jesus multiplicou pão e peixe. Veja bem, Jesus multiplicou pão e peixe. Diz assim, em Lucas 9, no versículo 10 em diante. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto da cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu. Falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Ou seja, os apóstolos andavam com Jesus e as pessoas, sabendo que Jesus estava aqui ao ocorrer, iam atrás dele. E Jesus sempre o recebia. E o que é que Jesus fazia? Bem, primeiro ensinava as coisas de Deus, os segredos de Deus, as leis de Deus. E depois curava os doentes. Era sempre isso que ele fazia. E depois diz assim, o versículo 12, já o dia começava a declinar, estava a ficar de noite, e então, chegando-se ele e os 12, chegando-se a ele os 12 discípulos, disseram assim a Jesus, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem com comer, porque aqui estamos num deserto. Então, os discípulos disseram, Jesus, olha que está a ficar de noite, aqui não há nada, melhor mandar o pessoal ir para aí à volta às aldeias para procurar abrigo e arranjar comida. Mas ele, Jesus, não é? Ele disse assim, dai-lhes vós de comer. Jesus disse, deem vocês de comer a eles. E eles disseram, não temos aqui nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Era um miúdo que tinha isso. 5 pães e 2 peixes. Só se nós formos comprar pão aí, porque estavam ali quase 5.000 homens, e na altura não se contavam as mulheres nem as crianças, portanto, historiadores dizem que deviam lá estar cerca de 15.000 pessoas. E portanto, como é que 5 pães e 2 peixes dá de comer 5, 10, 15.000 pessoas? Claro que não. Mas Jesus disse assim, olha, fazei o povo assentar-se em ranchos de 50 em 50. E eles obedeceram. Depois Jesus pegou nos 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou os pães e os peixes, partiu os pães e os peixes e deu aos seus discípulos, aos 12, para que fossem dar de comer ao povo. E diz aqui que todos comeram. Todos comeram e saciaram-se. Quer dizer, cada um comeu quanto quis. E levantaram do que sobejou 12 cestos cheios. 12 cestos do que sobejou. Veja o que é que Deus fez aqui. Jesus pegou naquilo que colocaram na mão dele e ele multiplicou. Deu de alimento àquela multidão toda. Cada pessoa comeu quanto quis. Não é uma migalha ultra pequena para dar para todos. Não, ele multiplicou, porque o que pusemos na mão de Deus, ele multiplica. E todos comeram quanto quiseram. E mais, quando foram a recolher as sobras, né, ficaram com 12 cestos cheios. Uau! Ou seja, depois de todo mundo comer, o rapaz ainda ficou com 12 cestos cheios. Ele só tinha, quanto é que era? 5 pães e 2 peixes, agora tinha 12 cestos cheios. Qual é a lição a tirar? É quando nós aplicamos as leis de Deus, semeando na casa de Deus, para que Deus dê alimento às outras pessoas. Neste caso, não é alimento de pão e peixe,
mas é para que a gente possa ir mais longe, pregar o Evangelho a mais pessoas, a mais países, mais cidades. A ver? Então, o que é que Deus faz? Dá de volta 12 vezes 6. Se você já é crente, já vai à igreja, faça sempre esta decisão de semear o seu melhor, para que o Evangelho vá sempre em frente, a gente possa ter mais missionários, possamos ter mais estações de rádio, de televisão, possamos alcançar mais pessoas para Deus, possamos ajudar Deus a alimentar, vamos assim dizer, multidões e multidões. O que é que Deus vai fazer de volta? Vai-lhe dar 12 cestos cheios. Porque Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de bênção. Se você disser, não, mas eu não moro numa igreja, não moro perto de uma igreja, como é que eu posso participar desta lei de Deus? Você vai ver dentro de instantes aqui uma placa, uma série de placas aqui no ecrã, de como você também pode ser participante desta multiplicação de pães e peixes. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora estenda o seu braço sobre mim, porque eu vou orar e tenho a certeza que todos que decidiram praticar esta lei de semear e colher vão ter também muito sucesso. Baixe a sua cabeça em respeito a Deus. Feche os olhos, concentre-se naquele Jesus que estava na cruz a pagar pelos nossos pecados e cravar os problemas para dar aquilo que ele sempre teve, que é sucesso e vitória. Senhor, graças te dou por todas as pessoas que estão em direto e que decidiram usar a lei de semear para colher. Graças te dou porque tu és um Deus fiel, que nunca falhas, que vais multiplicar as sementes deles. Boa medida, recalcada, sacudida, conforme tu, Jesus, próprio disseste em Lucas 6,38. E ao diabo eu digo, estás amarrado em nome de Jesus. Dobra o teu joelho na nossa vida financeira, na vida destas pessoas, da igreja, do povo, e eu declaro que os anjos estão a trazer para todas estas pessoas e para nós, para a igreja, prosperidade e vitória e sucesso, em nome de Jesus. Amém e amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então nós agora vamos falar sobre o Deus dos livramentos. Livramento é algo tremendo que Deus faz quando alguém está numa grande aflição e vai a Deus e pede ajuda. Pode ser o seu caso, que está em direto, que foi diagnosticado com um tumor maligno, com um cancro. Pode ser você que tem alguém de família que está em coma. Pode ser você que é um empresário, está à beira da falência, não sabe o que mais há de fazer. Ou você que não tem emprego, ou que tem dívidas. Enfim. Deus é um Deus que abre um caminho onde não há caminho. Deus fez, por exemplo, com o povo de Israel,
quando Deus os tirou do Egito para os levar para a terra prometida. Deus abriu o mar vermelho quando o inimigo, o faraó com o seu exército, queria buscar o povo de volta para a escravatura. Então Deus, aliás, eles estavam encurralados, o povo, digo eu, encurralados, entre a montanha, o mar e o exército. Moisés clamou a Deus e Deus que fez um avivamento, um livramento, aliás, abriu o mar vermelho. E o povo passou com luz que lhes mostrava o caminho da frente, pondo trevas para que o inimigo de atrás não os conseguisse alcançar. Este é o Deus verdadeiro, não há outro. É o Deus que vai fazer o mesmo assim. Vai fazer com que você tenha vitória. Vá para a sua terra prometida. A sua terra prometida pode estar ocupada pelo inimigo da doença, pelo inimigo da dívida, pelo inimigo seja de qual for. Mas esse inimigo não vai alcançar se tão somente você andar com Deus. Mas tem outros livramentos que já falamos. Temos o livramento de Daniel, que desde a sua infância era uma criança, um jovem, depois o adulto, sempre andando com Deus, sempre fiel a Deus, nunca se envergonhou de Deus, por isso Deus lhe deu grande sabedoria. Por isso Deus fazia com que ele fosse progressivamente exaltado, colocado em posições sociais e de chefia acima de todos os outros. E por isso os colegas ficavam com inveja e por maldade conseguiram que ele fosse lançado numa cova cheia de leões. Mas ele, porque nunca se envergonhou de Deus, nem se calava, louvava a Deus, etc., os anjos de Deus protegeram o Daniel contra todos os leões. Ele não morreu, os leões não lhe tocaram. E é isso que acontece a quem anda com Deus. É o caso também de quando 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, não se dobraram ao rei Nabucodonosor, ao seu regime. Hoje há muitos regimes por aí que não querem nada com Deus, querem levar as pessoas pelos caminhos que eles inventam, não é? Muitas vezes caminhos cheios de imundícies, coisas do estilo de Sodoma e de Gomorra, e há jovens, não só jovens, mas que não estão a fim de andar nesses caminhos. Felizmente hoje já se ouve falar de pessoas também que, quando convidadas para ir para o governo, não aceitam porque não se querem misturar com esse tipo de pessoas que são falsas, mentirosas, nunca cumprem com as promessas, que roubam o povo com impostos e abrem negócios às custas dos sacrifícios, dos impostos do povo. Há pessoas assim, a ver? E esse tipo de pessoas Deus protege. É? E quando o rei Nabucodonosor disse ou dobras ao regime, ou então vais sofrer consequências, esses jovens não dobraram. E é muita gente que ouve essa conversa também. Ou tu obedeces e fazes o que eu digo, ou então vai aparecer notícias falsas na mídia, vão falar de ti, eu vou pôr processos assim assado até tu te dobrares. Mas não dobra nada, meu amigo. Você, se anda com Deus, vá com Deus, porque Deus vai fazer o mesmo, fez a Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo quando o rei, por maldade, mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes pior, nem um cabelo se queimou. E, portanto, tão somente não se envergonhe de Deus, não se dobra às maldades e essa malta, esse pessoal imundo, mentiroso e falso, mas vá com Deus. Vai ver como Deus vai ser consigo e você ainda vai ser exaltado. Temos também o caso de Paulo e Silas. Paulo, que antes de ser apóstolo foi um homem mau, chamava de seita à igreja verdadeira. Também já te chamaram de seita a nós não poucas vezes. E na verdade, seita é quem nos acusa. A religião tradicional em Portugal só faz o que é contrário a Deus.
leva as pessoas para o inferno e chamam-nos de seita. Não, já nesse tempo Jesus apareceu a Paulo e disse, não, esta gente não é seita nenhuma, seita és tu, porque esta gente é pessoas da minha confiança, são meus, são verdadeiros cristãos, seguem a Jesus Cristo, não seguem Virgens Marias, nem santos, nem idolatria, nem bruxaria. E então Saulo virou Paulo e se converteu e virou o apóstolo mais proeminente do Novo Testamento. Ele viajava sem se cansar, de um lado para o outro. Ele viajou pela Ásia Menor, hoje chama-se a Turquia, viajou pela Macedónia, pela Grécia, Roma, sempre pregando o Evangelho. E claro, por isso havia pessoas que não gostavam dele. As pessoas que eram anticristos, as pessoas que tinham negócios de bruxaria e de outras coisas que tais, e de fábricas de santos e sei lá o que mais, então elas conseguiram, por maldade, colocar Paulo e Silas na prisão. Porque Paulo ia com Silas, em certo lugar. E lá na prisão, Paulo e Silas não se queixaram, não se fizeram de vítimas. Oh Deus, como é que é possível? Faço o meu melhor e agora tu permites que isto aconteça? Não seja assim, meu amigo. Louva-nos a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, mesmo nas circunstâncias piores, Deus aparece. E foi o que aconteceu. Embora que eles estivessem amarrados com cadeias às pernas e mãos e dentro do cárcere, da prisão, no interior dos interiores, a ver? Para que não conseguissem fugir, porque eles louvaram abertamente a Deus, cantando hinos a Deus. O que é que Deus fez? Um terremoto e fez com que as portas da prisão se abrissem e todas aquelas amarras caíssem por terra e eles ficaram livres. E é isso que acontece a todos que louvam a Deus. Portanto, no meio da aflição, louva a Deus. Louva a Deus de manhã, antes de ir para o trabalho. Louva a Deus à noite, antes de dormir. No meio de uma aflição, no meio de uma tormenta, de uma tempestade, de uma situação incrível, louva a Deus. Louva a Deus e Deus vai tirar você dessa grande prisão. E hoje quero falar de dois homens, o Saul e o David. Esses dois homens tiveram finais diferentes. Saul foi um jovem que Deus escolheu para ser rei de Israel. E enquanto que o Saul, ao princípio, era uma pessoa muito envergonhada, até fugiu, ele não queria ser coroado rei. Lá o encontraram, lá o coroaram, porque foi isso que Deus determinou. E aos poucos ele foi ganhando confiança, aos poucos ele foi acreditando que tinha chamada de Deus e até teve vitórias, só que a certa altura ele começou a achar que já sabia e que não precisava de obedecer a Deus. Quantos crentes são assim também? Acham muitos astros. A pessoa muitas vezes vê, eu vejo que há pessoas que quando são muito mal, vão à igreja, pedem ajuda a Deus, veem Deus operar sinais e maravilhas, continuam a andar com Deus e a certa altura a pessoa já se acha que chegou. Pronto, já não tenho muito tempo para Deus, eu estou bem, Deus me conhece, Deus é meu amigo, eu já não preciso de servir a Deus porque está a ver, eu tenho isto, negócios, família, futebol. E a pessoa esquece de onde é que veio. Esquece que tudo começou quando ele obedeceu a Deus e teve o seu milagre. Foi o que aconteceu ao rei Saul. Ele já não obedecia. Mesmo quando o profeta Samuel, que era amigo pessoal dele, lhe disse, olha, Deus vai te dar mais uma vitória. E tu vais e não trazes nada, nem prata, nem ouro, nem gado. E ele disse, amém, amém. Mas no íntimo o rei Saul já estava contaminado com desobediência. Sim, mas não obedecia. E você não seja assim. Não seja uma pessoa assim. Se você é crente, não seja assim. Porque o final deste homem foi mau. Ele foi para a guerra, Deus lhe deu vitória, conforme tinha prometido, mas ele trouxe gado. E quando foi apanhado em flagrante, pôs com conversas, com desculpa. Não, porque isto é para isto, porque eu também sei a Bíblia.
E o profeta lhe disse, olha, tu estás a porfiar, estás a refilar, apanhado em flagrante, em vez de pedir perdão a Deus, ainda vens estar cá com conversas. Então vou dizer o que é que Deus diz. Olha, desobedecer é pecado de bruxaria. É o que o diabo fez. E refilar é idolatria. E, portanto, Deus já desistiu de ti e tu vais ser entregue ao diabo. Foi o que aconteceu. Não é que Deus faça isso de repente, à mínima coisa, mas é 1, 2, 3, 4 vezes sem conta, chega a um ponto que Deus põe-nos um risco e diz, se tornas a fazer isto, acabou-se. Está a ver? Então, o que aconteceu ao rei Saul? Começou bem, foi próspero, teve vitória, mas ele decidiu, eu já sei, eu já não preciso de Deus, eu só obedeço àquilo que me apetece, àquilo que me convém, às outras coisas eu não vou. Está a ver? O que aconteceu? Foi entregue aos demónios. Porquê? Porque o diabo é o rei dos desobedientes, é o rei deles, é o incitador. O diabo é aquele que começou este movimento de rebelião contra Deus. E quem for assim, a ceder esses sentimentos, vai ficar ao lado do diabo. Deus dá-lhe uma oportunidade, 2, 3, e há um ponto em que Deus diz, chega. Se tornares a fazer isto, acabou-se. E, portanto, não seja um Saul. Agora, o que aconteceu? Deus disse ao profeta, olha, vais à casa de Jessé, que está lá o próximo rei. Então, o profeta foi com azeite para ungir o próximo rei, que seria um dos filhos de Jessé. O Jessé ficou todo contente e pensou, bem, a tradição é que o meu filho mais velho é o mais importante. E, portanto, trouxeram o rapaz à presença do profeta e o profeta disse, não, o Espírito de Deus não está aqui, não confirma que é ele. Então deve ser o número 2, que tem isto e aquilo, é um bom rapaz e tal. Também não. E vieram todos os filhos um atrás do outro e o profeta disse, não, Deus não está a chamar nenhum deles. Tu não tens mais nenhum filho? Não. E o profeta ficou de medo, não tens mais nenhum, olha que eu tenho a certeza que Deus me falou. Não tenho nenhum. Pensa bem, pai. Então, bem, eu tenho um. Quem é? É um... Pronto. É um filho ilegítimo, sabes? Eu, pronto, caí em cima de uma miúda e nasceu um bebê. Mas esse miúdo, pá, esse não, pá. Ele socialmente, ninguém gosta dele por causa do que eu fiz, quem ele é. Ele vive até ali todo sujo no meio das vacas. Ele não pode entrar em casa, que a família não gosta dele. Está lá o rapaz. Mal o rapaz entrou, o Espírito de Deus disse, é este. Uau! Que lição! A lição é esta. Deus não atenta para o exterior. É bom a pessoa ser bonita, estar bem vestida, ter uma casa bonita, tudo isso é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é o que está no coração. A ver? Não é as aparências, não é o que se fala, é aquilo que se faz aqui, a nossa atitude para com Deus. É que esse rapaz, esse miúdo, desde a sua mocidade, ele gostava de Deus, cantava louvores, agradecia a Deus, mesmo no meio da maldade que faziam, da pobreza onde o colocavam. Ele sempre agradecia a Deus, porque ao menos estava vivo, era, sei lá. E Deus se agradou disso. Então, e mais? Ouça bem o que eu vou dizer. Jesus é Deus. Jesus, o Salvador, escolheu uma família da qual ele ia nascer e ser o Salvador. De que família é que ele escolheu? Deste rapaz. O mal cheiroso. O que era rejeitado, gozado, maltratado pela sociedade, pela família. Mas foi este mesmo que Deus escolheu. Porquê? Porque Deus não vê caras apenas, vê corações. E, portanto, meu amigo, que lição importante é esta? Mas este David
era um rapaz de fé. E a certa altura, o povo de Deus foi desafiado por um Golias. Eu penso que a maior parte de vocês já ouviu a história do David e do Golias. Então, o Golias fazia guerra ao povo de Deus. Golias era um monstro. Era literalmente uma pessoa muito grande. Diz-se até que é capaz de ser da raça dos Nefilins. Isso é outra história que um dia hei de contar. E o povo de Deus tinha um exército. Estava o exército de Deus de um lado, o Golias do outro, com o seu exército. E o Golias insultava a Deus, insultava o exército de Deus. Ora, o David, quando ele era mais novo, foi levar comida aos irmãos, estavam no campo de batalha, e viu aquilo. Então, nós somos de Deus, e o rei e o exército está todo medroso, cheio de medo. Esqueceram-se que somos de Deus, que Deus é do nosso lado. E começou a falar assim aos irmãos. E os outros ouviram, e aquilo deu uma confusão, porque os irmãos já não gostavam dele. Quem é que tu pensas que és? Então, deu uma confusão. E chegou aos ouvidos do rei, que chamou e disse: o que é que se passa? Ó rei, então se nós somos de Deus, por que é que estás com medo? Pá, tu és um miúdo, nunca foste treinado, sabes lá de que é que estás a falar. E o David disse: ó rei, eu estava a defender o rebanho de meus pais, veio um leão e eu não fugi, enfrentei-o, venci-o, rasguei-o ao meio. Depois, noutra ocasião, estava também a defender, a guardar as ovelhas do meu pai e veio um urso. E eu também não fugi. Então, quem é este homem para estar a desafiar a Deus, desafiar o exército de Deus? Eu vou lá. E o rei, cheio de lata, como o brasileiro diz, um sem vergonha, diz: ok, rapaz, vai então tu. Olha, leva as minhas armas. E o rei pega na sua armadura, capacete, escudo, proteção aqui, espada. E aquilo era pesado. O rapaz era novo e disse: eu não vou conseguir andar com isto. Eu não preciso nada disto. Eu, com Deus sozinhos, damos cabo do Golias. Outra grande lição. Nós não precisamos das ferramentas do mundo para vencer os inimigos. Nós não precisamos das armas do mundo para vencer o inimigo. Nós e Deus, uma pessoa sozinha com Deus, já temos a vitória, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então sabemos que o miúdo diz: eu vou porque Deus é comigo. E foi a enfrentar o Golias. O Golias ficou chateado, sentiu-se insultado, então, mas agora manda um miúdo. E ele vira-se para o miúdo e começa a dizer: olha que eu te vou matar, pá. Vou-te cortar os pedaços e as aves do céu vão-te comer. Mas o David não ficou intimidado, nem com o tamanho, nem com as ameaças, nem com as armas, nem com o exército dele. Ele sabia quem está por trás dele. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ele pega numa fisga, numa pedra, e vai e atira a pedra ao Golias. E eu sempre pensei: como é que ele acerta à primeira na testa do Golias? Até que um dia Deus me disse: tu fazes o que tu podes e eu faço o que tu não podes. Tu fazes o que podes até onde tu puderes, e quando já não tens mais forças nem coisa nenhuma, e eu prossigo até ao final, te dou vitória. Foi Deus que endireitou a trajetória daquela pedra para ir exatamente onde era preciso ir. E o Golias caiu no chão. O Todo-Poderoso, o gigante, caiu no chão. E claro, morreu, e assim o jovem David teve vitória. E por isso eu digo: seja um David e não um Saul teimoso, refilão, desobediente. Seja um David que ama a Deus, que serve a Deus, que não tem medo dos gigantes, porque sabe que se Deus é por nós, ninguém é contra nós. E você vai ver que qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a situação onde você está, Deus de livramento
vai lhe dar uma vitória como você nunca viu. E agora, para, enfim, terminar este estudo, eu quero que você preste atenção a esta música, que diz: se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Até vem em Romanos, e é uma grande verdade. Portanto, fique com esta fé. Se Deus é por si, nada, nem ninguém jamais poderá derrotar você. Não há nenhuma arma que se levante contra si que vá vencer, porque você passa a ser um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia! Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E agora sim, estamos preparados com fé para orar. Quem sabe você foi acometido com uma tribulação terrível e não sabe como dar a volta. Deus de livramentos vai dar vitória. Hoje nós vamos orar um tipo de oração que consiste em você dizer a Deus qual é o seu problema. Pode ser um cancro, pode ser um tumor. Quando cantamos o próximo hino que diz Aleluia, você não cante, fale com Deus. Eu tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro e preciso de um livramento, ó Deus. Tenho um gigante à minha frente que diz que eu não vou passar, não vou vencer, eu é que vou morrer. Mas você não vai nada morrer. Você não vai nada parar. Você vai vencer. Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Portanto, fale isso com Deus, desabafe isso com Deus. Depois eu vou orar consigo. Vou orar consigo. Mas digo outra vez, vamos cantar este hino Aleluia, mas você não canta. Fale com Deus, agora mesmo. Comece a falar com Deus. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Santo, Santo. Estenda agora a sua mão sobre mim. E diga, ó Deus, eu recebo o meu livramento agora mesmo. Eu ponho aos teus pés todos os meus problemas, tribulações, tempestades, doenças. Deixo isso na cruz do Calvário e sei que estás-me a dar a vitória agora. Estás a abrir um caminho onde não há caminho. E por isso, desde já, eu te agradeço. Amém e amém. Louva a Deus agora. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso. E agora,
Faça isso todos os dias até o sucesso chegar à sua porta, a cura chegar à sua porta. E procure a igreja Maná mais perto de si, ande com Deus. Participe, leia livros, leia a Bíblia e tudo vai mudar para melhor. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Estou de volta com vocês e agora nós vamos ficar com um testemunho lá de Albufeira. Vamos ver. Então eu sou a Susana, sou a pastora de Vila Nova de Mil Fontes e venho dar um testemunho de uma irmã que nós temos na nossa igreja, que é a irmã Ana, sobre o seu genro. Então o seu genro foi para o hospital com problemas de Covid e eles depois disseram que não ia ser nada, ele depois teve suas complicações, não é? E depois de 3 meses depois, ele voltou para o hospital porque estava a sangrar da boca e tudo, então com problemas mais graves. Então os médicos depois detectaram, depois de muitos exames e tudo, detectaram que tinha um problema no sangue e problema nos pulmões muito grave e que não teria solução. Mas com a glória de Deus a irmã Ana ligou para o Basta Querer, ligou para o SOS e aí, não é? Ela abriu, logicamente ela já tinha a solução, que era Jesus, não é? Mas com essa ajuda do Basta Querer, com a ajuda do SOS, conseguiu ter mais força e deu essa força para o genro e com a glória de Deus já foi tudo curado, tudo sarado, ele só está à espera de ter alta do hospital. Uma doença que era grave, que já não tinha cura, ele foi curado. Ele foi curado com a glória de Deus. Para Deus, nada é impossível. Nem os problemas que aos nossos olhos pode parecer grandes, para Deus, esses problemas não são nada. Quando nós cremos, tudo é possível para aquele que crê. É o que diz a Bíblia, não é? Então, se você realmente tem um testemunho para compartilhar conosco, envie para os nossos números. Temos aí o WhatsApp mais 351-912-895-800 ou o número do SOS mais 351-21-190-8990. E quem gosta de boa música, nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical com muitas bandas que estão espalhadas por várias partes do mundo. Inclusive um beijinho para todos os nossos artistas que estão aí, não é? E através do site da Curiacos Music você pode ficar conhecendo seus artistas favoritos. Vamos ver. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E se você gostaria de receber um acompanhamento de um pastor, saiba que nós temos a consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica que um pastor vai te ajudar a encontrar a solução para o seu problema, para essa situação que você está passando no momento. Ele é um pastor treinado justamente para te dar o que a Bíblia diz, não a opinião dele, não é? Como os nossos amigos costumam fazer, as pessoas que nós temos mais confiança. Mas será que essas pessoas nos dão conselhos de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus? Então é muito importante, você que está passando por uma situação mais delicada ou até algum problema, fale com um dos nossos pastores. É altamente confidencial. Se quiser marcar a sua consulta pastoral, vamos ver como. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E para você que mora longe de uma igreja Maná física, quem sabe a sua cidade ou o seu país não tem nenhuma igreja Maná física. Então, para isso, nós temos a igreja online, a sua igreja sem fronteiras, não é? Vamos ver como funciona essa plataforma incrível da igreja online.
A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. A sua igreja sem fronteiras. Se você tiver alguma dúvida para acessar o site da Igreja Online, pode entrar em contato conosco. Temos o número do SOS mais 351 21 190 8990, ou temos também o número do WhatsApp mais 351 912 895 800. A nossa equipe está prontinha para te receber, te ajudar. Se tiver alguma dúvida, é só ligar que eles vão te ajudar. No site da Igreja Online, vocês viram que tem vários botões ali, não é? E tem um botão que eu gosto muito de sempre relembrar, que é o botão salvação. Imagina que você já aceitou Jesus, claro, está assistindo a Igreja Online, mas decide convidar alguém para assistir aquela reunião com você. E essa pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O que se faz depois? Então você clica no botão salvação e preenche os dados com essa pessoa, justamente para ela receber um acompanhamento depois, não é? Porque quando vamos na Igreja Maná física, nós recebemos esse acompanhamento, é diferente. Mas na Igreja Online podemos fazer tudo isso de uma forma online, por isso é uma forma de você também reter essa pessoa e ajudar ela a sempre estar firme nos caminhos de Deus. Agora quero falar para as crianças, os babies, não é? Você que tem contato com criança, você que tem filhos, é importante nós estarmos sempre atentos ao que as nossas crianças andam a ver. Quais vídeos? Quais os desenhos, quais os jogos. É muito importante que as nossas crianças recebam boas influências e principalmente nos caminhos de Deus, não é? Então, para isso, nós temos a Curiacos Kids, que é uma plataforma que você não precisa se preocupar com o que a sua criança anda a ver. Basta ligar no Curiacos Kids e a sua criança pode assistir tudo, você pode ficar tranquilo que tudo que passa lá tem conteúdo que vai influenciá-la para o bem. Vamos ver como funciona então a Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora quero falar do grupo familiar. O grupo familiar é uma reunião no meio da semana que geralmente acontece na casa de um dos irmãos das igrejas que nós temos. E esta reunião tem o objetivo de não só ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas que frequentam a reunião de grupo familiar, mas principalmente ganhar mais e mais almas para Jesus. Como? Abrindo mais grupos familiares e, através desses grupos familiares, abrindo cada vez mais igrejas e assim o evangelho chegar a todo mundo, não é?
Esse é o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo, ganhar almas, porque essa é a nossa maior riqueza. Já pensou que através da sua vida, muitas almas vão ser ganhas para Jesus? Muitas pessoas podem ter as suas vidas, as suas famílias transformadas. Já pensou que os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho podem ter a alegria de viver? Graças à palavra de Deus, graças a Jesus que elas vão conhecer através da sua vida. Então, se você quiser participar do grupo familiar, dando a sua casa para um grupo familiar, veja como pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. E para quem gosta de um bom filme, uma boa série, nós temos o Cine Curiacos. Vamos lá. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E agora vamos ficar com o videoclipe do time Curiacos, Escolhidos Fomos. E as bombas não param! Escolhidos fomos e vamos avançar numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar. Este é o tempo de conquistar. Escolhidos fomos e vamos avançar numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar. Este é o tempo de conquistar. Esta é a hora de lutar e nada vai fazer-nos parar. Escolhidos para fazer a diferença, mostrar ao mundo que Jesus é nossa crença. Não tem nada a ver com o teu saber, não é preciso entender, só é preciso obedecer, ser fiel e Ele te mostrará como fazer. Confia nele e Ele será contigo. Nesta jornada jamais estarás sozinho, a cada passo Ele nos guiará. Este é o momento do mundo conquistar, contagem regressiva para o fim dos tempos. Não há mais tempo, levanta as tuas mãos, grita és-me aqui, vem comigo no refrão e vamos prosseguir. Escolhidos fomos e vamos avançar numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar. Este é o tempo de conquistar. Escolhidos fomos e vamos avançar numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar. Este é o tempo de conquistar.
luta pelos outros, não será em vão. Vidas são chamadas para ti um galardão. Se tudo que fizeres for de coração, Deus colocará teus sonhos em tuas mãos. Luta pelos outros, não será em vão. Vidas são chamadas para ti um galardão. Se tudo que fizeres for de coração, Deus colocará teus sonhos em tuas mãos. Escolhidos fomos, vamos avançar, numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos, vamos avançar, este é o tempo de conquistar. Escolhidos fomos, vamos avançar, numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos, vamos avançar, este é o tempo de conquistar. Este é o tempo de conquistar. Escolhidos fomos e vamos avançar, numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar, este é o tempo de conquistar. Escolhidos fomos e vamos avançar, numa luta constante sem vacilar. Escolhidos fomos e vamos avançar, este é o tempo de conquistar. E assim eu me despeço. Chegamos ao fim do programa de hoje. Basta crer, mas não fique triste, porque estaremos de volta com o próximo programa. Então não perca. Tchau, tchau. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis, de vencer. Mas põe os olhos em Jesus, e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta.